Você sabe qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? No estudo de hoje, no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos aprender e entender um pouco mais dessa diferença, o que é remorso e o que é arrependimento. Eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar, e quero convidar você a nos acompanhar em mais esse estudo no livro de Juízes. Muitas vezes nós vivemos o nosso relacionamento com Deus do tipo salva-vidas. Você só se lembra de Deus, você só lembra de buscar a Deus na hora do aperto, quando as coisas vão mal para você. Ou às vezes por própria consequência do pecado que você mesmo se meteu ali, que te levou a alguma consequência drástica, te entristeceu, e aí então você vai procurar a Deus. E você não procura Deus em outros momentos, né? Nosso relacionamento com Deus não é sempre constante, como deveria ser. E é esse tipo de relacionamento que o povo de Israel entra agora em Juízes no capítulo 6, quando a gente fala de Gideão, mas antes de entrar em Gideão tem um parágrafo aqui interessante para a gente estudar do livro de Juízes. Logo no primeiro versículo do capítulo 6 nós lemos: de novo os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Novamente nós vemos aqui o povo de Israel entrando nesse ciclo vicioso, decadente de pecado, opressão, libertação e pecado de novo. Eles tinham acabado de experimentar a libertação e o período de paz por meio de Débora, Baraque, né? E agora, depois da morte de Débora e Baraque, mais uma vez o povo de Israel entra, se afasta dentro do ciclo vicioso do pecado, se afasta do Senhor e se volta para os ídolos. E agora então nós temos Deus entregando os israelitas nas mãos dos midianitas que o oprimiram. No versículo 2 diz que os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. É um tipo de opressão diferente das opressões que nós vimos até agora. É uma opressão mais econômica. No versículo 6 fala que por causa de Midian, Israel empobreceu, e isso levou os israelitas a clamarem a Deus por socorro. É uma opressão econômica, não é tanto aqui uma opressão física talvez, mas uma opressão um pouco diferente. Na época das plantações, as colheitas, os midianitas invadiam e devastavam completamente a terra de Israel, acabavam com as plantações, e isso deixou Israel economicamente pobre, empobrecida. E esse empobrecimento financeiro levou o povo a clamar ao Senhor por ajuda. Aí esse grito de socorro inicialmente parece não ter sido uma indicação de um arrependimento genuíno pelo pecado em si, mas por causa da consequência do pecado. No versículo 6, novamente, fala: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Parece que o clamor dos israelitas foi motivado pela falta de dinheiro, né? Foi pelo empobrecimento e não pelo pecado em si, deles terem abandonado ao Senhor e seguido aos deuses falsos. Um outro indicativo de que esse arrependimento, esse clamor não foi de fato genuíno, é porque antes de Deus levantar um libertador e indicar quem seria o que libertaria o povo de Midian ali, antes disso, ele envia um profeta trazendo um sermão, uma mensagem, conclamando o povo a se voltar de coração
para o Senhor, abandonando os seus falsos deuses. Isso é o que nós vemos aqui a partir do versículo 7, quando o texto diz o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o fato de Deus ele ter mandado um profeta antes de mandar um juiz indica que o clamor do povo de Israel não fosse de fato genuíno. Nos ciclos anteriores, com Otoniel, com Eude, com Baraque e Débora, Deus imediatamente envia um libertador ou anuncia pelo menos a sua intenção de libertar o povo de Israel. Mas o padrão aqui muda um pouco. Antes dele levantar um juiz, Deus levanta um profeta para dar um sermão no povo de Israel. E Deus envia esse profeta com o objetivo de fazer Israel lembrar das suas obrigações com a aliança com o seu Deus. Esse Deus havia libertado o povo de Israel do Egito e foi conclamado a cumprir com a aliança de não adorar outros deuses. E o que o profeta está dizendo aqui é que vocês me desobedeceram, vocês descumpriram com a sua parte da aliança que lhes cabia. Deus manda um profeta para convencer do pecado antes de mandar um juiz para resgatar da opressão, porque os israelitas ainda não entendiam a situação que eles estavam vivendo e eles estavam sentindo remorso ao invés de arrependimento. E há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Em primeiro lugar, remorso, quando você sente remorso é tristeza pela consequência do pecado, mas não pelo pecado em si. Enquanto não houver consequências, e se não há consequências, você não sente tristeza, não há tristeza no seu coração. Por quê? Porque remorso é tristeza pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Se você não tem consequências, ou enquanto elas não acontecem, você não se entristece com isso. Enquanto você não sente prejuízo, né, de fato você vai estar sentindo remorso e não de fato arrependimento. Diferentemente disso, arrependimento genuíno é a tristeza pelo pecado em si e por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com Deus. O remorso tem a ver com o nosso ego. Eu fui injustiçado, a minha vida está um bagaço, o meu coração é só lágrimas. Enquanto que o arrependimento tem a ver com Deus. Ele foi ferido por causa do meu pecado, o seu senhorio está sendo rejeitado, a sua salvação está sendo banalizada. E diante disso, nós precisamos discernir em nós mesmos a diferença entre os nossos escorregões normais, no caminho do crescimento espiritual, né, normal, e dos atoleiros em que muitas vezes nós nos metemos, né, que é um padrão repetitivo de quedas que mostra uma falta de progresso espiritual verdadeiro. Se você continua caindo sempre no mesmo pecado, na mesma cova espiritual, talvez as suas quedas não diminuem em número ou até mesmo em intensidade, talvez o que você tem sentido até agora é remorso e não arrependimento. Talvez você está se lamentando apenas pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. E o que nós vemos aqui da graça do Senhor nesse texto aqui, antes de entrar em Gideão propriamente dito, ou já entrando, né, introduzindo Gideão na nossa narrativa, é que apesar do pecado de Israel e do seu desvio e do seu remorso, antes mesmo do arrependimento, Deus ele não espera uma mudança anterior para enviar um juiz. Nós lemos lá em Juízes 6, 11 e 12, logo após Deus enviar o profeta, Deus envia um anjo que diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso sim é graça.
e graça é um favor imerecido. Deus não começa a salvar o povo de Israel porque ele se arrependeu, mas ele, logo após enviar o profeta, ele já levanta um juiz para libertar o povo de Israel. Da mesma forma foi com a gente, né? Deus não começa a nos salvar porque nós nos arrependemos, mas nós nos arrependemos porque ele já iniciou a sua obra redentora e salvadora em nós. É o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, né? Deus ele não espera uma mudança sua para ele poder te salvar, mas porque ele já iniciou o processo da salvação, você pode de fato se arrepender. É o que o texto de Romanos diz. O amor de Deus é provado quando Cristo morre em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Então você não precisa primeiro melhorar a sua vida para então você buscar Deus. Muito pelo contrário. Você primeiro busca Deus, para depois então Ele melhorar, libertar e redimir a sua vida, te libertar não só das consequências do pecado, mas do pecado em si. Nós vamos continuar nosso estudo no livro de Juízes. Agora sim, vamos introduzir nosso grande herói, Gideão, mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.